As relações humanas são fundamentais, são essenciais na vida humana. Primeiro, porque ninguém, absolutamente ninguém, vive sem se relacionar. Seja com outra pessoa, seja consigo mesmo. E as relações humanas, elas têm um poder muito grande. Elas têm o poder de afastar e de aproximar. Elas têm o poder de adoecer e de curar. De construir e de destruir. De criar pontes ou criar muros intransponíveis. E ninguém, repito, vive sem se relacionar permanentemente, desde a vida intrauterina, desde a epigênese da infância, como diria Augusto dos Anjos. Portanto, desde a nossa formação, 23 cromossomos, mais 23 cromossomos, a célula ovo, zigoto, as 2 primeiras semanas, período do ovo fecundado, os 3 primeiros meses, período embrionário, formação e desenvolvimento do ectoderma, endoderma, mesoderma, os 7 meses seguintes, o período fetal e a aventura do nascimento. Que no dizer psicanalítico, simboliza a nossa primeira morte. Porque uma passagem da escuridão para a luz, do líquido para o ar, de experiências táteis mono para poliexperiências táteis. Em todo esse processo, nós já estamos nos relacionando com o organismo materno, com as emoções da mãe que são transmitidas e sentidas, e ao que a ciência chama hoje de memória química. Daí a importância de uma gravidez tranquila, serena, porque já na vida intrauterina, a criança está sentindo emoções, percebendo as emoções da mãe. Então, basta dizer que a partir daí, até quando a indesejada da gente chegar, como diria Manuel Bandeira, nós vamos estar num permanente se relacionar com as pessoas, com os grupos, enfim, com a sociedade. E uma coisa muito comum é uma verdadeira opressão no cotidiano. Uma verdadeira escravidão no cotidiano. Escravidão emocional. Primeiro, porque nós temos uma cultura muito ditatorial. A nossa formação histórica, a formação histórica do Brasil, tem 2 elementos terríveis muito fortes. A escravidão, que foi secular, que tem um inconsciente coletivo, que é a negação, a anulação absoluta da pessoa, do ser humano, um dos momentos, um dos atos de maior desumanidade de toda a história humana. E a escravidão se caracteriza pelo julgo do outro, pela anulação do outro, pelo domínio sobre o outro pleno e total. Outro elemento da cultura brasileira é que os períodos democráticos brasileiros sempre foram frágeis. O Brasil foi dominado, em grande parte, desde o período colonial, mesmo pós-proclamação da República, diversos períodos ditatoriais. Portanto, há uma cultura enraizada historicamente no Brasil, de uma cultura de dominação, de exploração, de negação do outro. Essa cultura totalitária. Na prática, eu não vou dizer com certeza, porque na ciência não se pode falar em certezas, mas possibilidades. Mas é uma grande possibilidade de você, minha amiga, meu amigo,
no seu dia a dia, alguém já chegou para você, por exemplo, e pode ter dito: mas que roupa é essa que você está usando? Que comida é essa que você está comendo? Como é que você gosta disso? Como é que você se veste assim? Que cabelo é esse? O que a pessoa está querendo dizer é: eu te domino, eu quero te dominar, seja o que eu sou. Vista a roupa que eu gosto de vestir, as cores que eu gosto de vestir, o alimento que eu gosto de me alimentar. Isso é um pequeno exemplo. Quando o pai, a mãe, o filho, sobre as instituições, às vezes impõem de cima para baixo, sem ouvir, sem dialogar, sem dar espaço para a pessoa crescer, para a pessoa ser ela mesma. Isso está enraizado no dia a dia. É muito comum, inclusive eu tenho nesse meu livro, Pensatas do Cotidiano, Ideias, Valores e Ideais. Eu tenho um capítulo que trata apenas disso. Tá? Nesse capítulo, uma das coisas que eu abordo é por que as pessoas agem assim. Aí nós temos dois elementos: o atávico e o cultural. O que é o atávico? O biológico, o hereditário. Todo ser vivo quer transmitir os seus genes, a sua genética. É uma forma de perpetuação. Até mesmo as plantas, elas procuram dominar o ambiente. Elas se impõem sobre as outras. Há plantas que são dominantes e eliminam as mais frágeis. Elas se alastram. Então, o ser humano também quer transmitir a sua genética, o seu gene, para continuar vivo biologicamente. Mas nós somos diferentes dos animais, dos outros seres vivos, porque nós somos seres históricos. Nós somos seres produtores de cultura. Então, nós queremos impor ao outro também a nossa cultura, o nosso pensamento, colonizar o outro, porque é uma forma de se perpetuar, de continuar existindo no outro. A nossa cultura, o nosso pensamento, o que nós queremos, o que nós acreditamos, o que nós gostamos. Então, no cotidiano, há uma busca, sim, de colonizar o outro, para culturalmente a minha ideologia, o meu pensamento, a minha visão de mundo, o que eu gosto, continuar existindo, se multiplicar, se fortalecer através das outras pessoas. Mesmo que eu esteja negando a essa pessoa a sua identidade, a sua possibilidade de ser, de viver. E as pessoas se submetem a isso, são emocionalmente frágeis. Normalmente vem aí uma série de somatizações. Nesse meu capítulo, eu também abordo isso. Inclusive eu chamo a atenção, eu faço uma análise de uma obra de Michel Foucault, que se chama Microfísica do Cotidiano, Microfísica do Poder, na verdade. Microfísica do Poder, ele trata do cotidiano. E as pessoas procuram dominar as outras nas suas relações cotidianas. Reforça-se o estranhamento, ou seja, rejeita-se e no extremo busca-se aniquilar aquilo que é diferente ou desconhecido. Isso acontece nos grupos sociais, que vão lutar, aniquilar, até matar, às vezes até uma torcida de futebol, quer matar o outro porque é o diferente. Muitas guerras, que evidentemente sempre tem o fator econômico preponderante, é o mais forte, mas tem também a diferença religiosa, a diferença ideológica. Aniquilar o outro grupo para que o meu ideal, minha visão de mundo, minha verdade, entre aspas, prevaleça. Então, na microfísica do poder, isso está enraizado no cotidiano. E isso é um motivo de infelicidade.
E assim por se impor ao outro o que ele não é, mas o que a outra pessoa gostaria que ela fosse. Isso está presente na relação pais-filhos, professores-alunos, né? Maridos e esposas, em toda a estrutura social. Ninguém pode ser feliz aniquilando-se, sem a pessoa poder ser ela mesma, autêntica, verdadeira. Ninguém pode ser feliz atendendo ao desejo do outro, ou se assemelhando ao outro para agradar ao outro, desagradando a si mesmo. Até porque no mundo existe 8 bilhões de outros. Primeiro você tem que ser você mesmo. Descobrir quem você é, o que você gosta, e sê-lo e fazê-lo. Nesse sentido, temos sociedade de escravos, né? Quando as pessoas se deixam dominar, é uma escravidão emocional. Porque vivem permanentemente em estresse. Pessoas com feridas emocionais que infeccionam e se transformam em neuroses e, num processo mais profundo, até em psicoses, em psicopatologias. A psicologia reconhece, por exemplo, o que se chama síndrome da segunda-feira. Síndrome da segunda-feira. O que é isso? As pessoas, no domingo, né, muitas vezes até no domingo à noite, adoecem. É uma azia, uma dor de cabeça, um desarranjo intestinal, uma febre, uma tontura, enfim. É o corpo dizendo não. O corpo fala. Porque no dia seguinte ela vai encontrar um ambiente de trabalho, seja um sindicato, seja a escola, seja uma função qualquer que ela exerça em qualquer ambiente de trabalho, onde ela vai se sentir mal, oprimida, desrespeitada, desvalorizada, não vai ser ouvida, vai sentir, é um medo, muitas vezes até inconsciente. E ela então, inconscientemente diz não e adoece. Vejam vocês que há pessoas que vivem adoecendo, vivem mal, um mal-estar permanente, vivem precisando de medicações, sintomas recorrentes, sistema imunológico muito fragilizado, adoece por qualquer coisa. Quando essa pessoa se afasta do ambiente, às vezes de trabalho, da família, seja o que for, seja qual for o ambiente, desaparecem os sintomas. Porque o ambiente adoece. É adoecedor. O ambiente que eu digo, as pessoas que fazem parte do ambiente, a energia das relações humanas, elas vão causando fragilidades, medos, inseguranças. E as pessoas então têm que se fortalecer em torno disso. Então, a partir daí compreendemos que existem determinadas instituições, repito, pode ser empresa, igreja, sindicato, escola, qualquer uma, que adoecem as pessoas. São instituições que estabelecem relações neuróticas e neurotizantes. Desenvolvem relações cotidianas, como eu digo no capítulo do meu livro, de opressão, de desrespeito. Não valoriza as pessoas que se sentem intimidadas, agredidas, humilhadas. Assim vivem sem qualidade de vida, por terem de suportar viver, ou mesmo apenas sobreviver nesses ambientes. São viventes, como diria José Américo de Almeida. Então, esse fenômeno caracteriza pela absoluta falta de respeito às pessoas e precisa se pensar e criar uma pedagogia do respeito, uma pedagogia das relações humanas.
vislumbrando todas as possibilidades de vida e de viver. Respeitar as pessoas pelo que elas são. Isso não quer dizer anular a si mesmo, mas assegurar ao outro, às outras pessoas, a possibilidade de pensar e ser diferente do que eu penso e do que eu sou. Valorizar cada diferença das pessoas como possibilidade de crescimento e de encontro. É o banquete das diferenças que vai nutrir o verdadeiro espírito da fraternidade, do encontro, da democracia. A democracia se faz no cotidiano. Não é apenas a questão do sistema político no sentido de votação, político-partidário, enfim. Mas é a cultura democrática que precisa estar enraizada nos corações e nas mentes das pessoas. Isso é uma prática, ser uma verdade de vida. Está presente em todas as instituições como um valor fundamental, um valor a ser defendido e vivido. Discordar, sim, faz parte da pluralidade, sempre. Voltaire, no século XVIII, pensando a democracia na modernidade, tem uma frase dele, em que ele diz, o livro chama-se Tratado da Tolerância. Tratado da Tolerância. Ele diz, discordo totalmente do seu ponto de vista, mas lutarei até as últimas consequências pelo seu direito pleno de dizê-lo e sê-lo. Esse deve ser o espírito democrático. Esse deve ser o espírito das relações humanas. Para a construção de uma sociedade fraterna e democrática, precisamos, portanto, desenvolver, concluiu o meu capítulo, uma pedagogia do respeito. Ensinar cotidianamente, através de atos e palavras, mas sobretudo de atos, de atitudes. Ensinar e aprender a não sermos nem senhores e nem escravos. Deixarmos as pessoas sermos livres e deixarmos as pessoas serem livres. Respeito, sempre, é o básico para relações humanas de crescimento, de liberdade e de felicidades, de encontros. Um abraço fraterno, até a nossa próxima reflexão, até o nosso próximo encontro.